Irmãos, para nós não demorarmos, abra em Gênesis, capítulo 3. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 3. Nós vamos meditar no versículo 1 em diante, Então, quem já achou, se você pudesse colocar de pé. Quem não achou, após achar, esteja, se possível, se colocando de pé para orar conosco. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por tudo. Desde quando o Pai tudo começou até agora, o Senhor está presente em nosso meio. O Senhor está no meio dos louvores, ó Pai, no culto que é prestado ao Senhor de coração. E agora é o momento da palavra oficial da noite. Usa-me conforme a tua vontade para que a igreja continue sendo edificada em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Gênesis 3, 1 diante. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva. E deu o homem, o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez
o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E, expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Amém. Podemos assentar. Irmãos, nós conhecemos esse trecho. Deus havia dado uma ordem a quem? Para não comer da árvore da ciência do bem e do mal. Adão. Deus deu essa ordem a Adão. Mas havia no jardim ali, não é? No jardim que quem plantou é Deus. Deus plantou um jardim no Éden. Então, naquele jardim belo, né? Aquele jardim que havia nele coisas belas, o homem vivia uma vida muito bem sucedida, havia também ali uma serpente. E nós não sabemos como era o corpo da serpente. Certamente ela não rastejava como ela rasteja, porque isso foi uma punição que Deus deu. E nós não sabemos também se ela já falava ou Satanás entrou, ela incorporou o diabo e falou naquele momento com ela. A Bíblia não fala, e o que a Bíblia não fala nós não devemos falar. Alguém conjectura que falava antes, outros dizem que não, mas se a Bíblia não fala, é melhor a gente falar o que a Bíblia fala. De uma forma ou de outra, Satanás, ele entrou na serpente e conversou com Eva, e ele induziu Eva, porque ela sabia do que Deus havia ordenado a Adão. Deus falou com Adão e Adão passou para Eva, e ela sabia da ordem de Deus, e ela falou para a serpente. Mas o diabo, ele é astuto, sagaz, quer dizer, malicioso. É aquela sagacidade, aquela astúcia maldosa, né, de enganar. Então, a primeira coisa que ele falou com Eva foi o seguinte: é certo que não morrereis. Vocês não morrerão. É certo que não. Aí na sequência ele fala no verso 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, que como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Quer dizer, isso aqui que o diabo falou é uma verdade ou não? É. Só que ele mentiu quando ele disse que eles não morreriam. Então o que o diabo faz? O diabo, ele mistura mentira com a verdade, para que as pessoas, elas sejam enganadas. Ele não vai falar só mentira. Não é verdade? Por exemplo, quando você vê o diabo tentando Jesus, lá na tentação, no texto lá do Evangelho, quando a gente vê isso, o que a gente observa? Lá na tentação, o diabo usou a palavra. Só que ele usou a palavra para induzir Jesus ao mal. A intenção dele usando a palavra ali era para Jesus fazer o que Deus não queria que ele fizesse, nem o que a Bíblia diz exatamente. Então ele mistura uma coisa com a outra, não é? E aí ele disse para a mulher, e a mulher, vendo que a árvore era uma árvore, como está aqui no versículo de número 6, né? Boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Olha o problema aí. A ordem de Deus foi o quê? Ela foi desobedecida. Irmãos, ainda que, por exemplo, vamos
trazer para nós, né, o entendimento desse trecho. Vou colocar a minha questão, meu caso. Eu tenho uma noção, um conhecimento da vontade de Deus. Não conheço toda a vontade de Deus, mas o que é necessário, eu tenho esse conhecimento, que dá para mim viver, né? E aí eu sei que Deus fala algo na palavra, e a minha esposa vai contra o que Deus falou. Um exemplo, pode ser homem, pode ser mulher. No caso aqui eu estou usando mulher porque o texto fala de mulher, entende? Não é ser homem machista, não. É a explicação, presta atenção. Aí a minha esposa fala contra o que Deus falou, ou o que Deus fala na palavra. O que eu tenho que fazer? Fica com a palavra. Porque quando Deus ele puniu Adão, olha só, preste atenção, é bíblico, versículo de número 17, preste atenção comigo, por favor. Quando ele estava punindo todos os três, chegou em Adão e disse, e Adão disse: visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenei, ou de que eu ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Verso 19: no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, até a morte, né? Pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Aqui entra o cumprimento da palavra de Deus. O Senhor falou que eles iriam morrer, e eles passaram a ser o quê? Seres mortais. Agora, o que eu chamo a atenção da igreja aqui? Deus ordenou uma coisa, e Adão, em vez de ficar com o que Deus falou, ele deu ouvidos à voz de sua mulher. Irmãos, nós temos que ter cuidado, porque por esse erro que Adão cometeu, até hoje nós pagamos por isso, por esse erro que ele cometeu. Entrou a morte no mundo, o pecado, a maldade, porque Adão foi influenciado pela voz da sua mulher. Olha só como família pode influenciar uma pessoa ao mal. Eva foi enganada, sim, mas Deus havia falado com quem? Com Adão. Deus falou com o varão, que era o cabeça, como é o cabeça da mulher. Por isso que ele disse a Adão: eu te ordenei para que você não comesse, e você comeu. Você deu ouvidos à voz de sua mulher. E aí vem a punição, a maldição sobre a terra. Aquele paraíso, né? Porque Éden significa o quê? Delícia. Na palavra original mesmo, né? Na palavra hebraica significa delícia. Ou seja, o Éden foi um jardim que Deus plantou. Ou seja, um jardim no Éden, né? A gente fala jardim do Éden, mas na verdade é um jardim que Deus plantou no Éden, na região do Éden. E ali era um jardim, com certeza, encantador, belo. Não havia espinhos, plantas venenosas, espinhosas. Essas coisas passaram a existir depois da punição, para que o homem comesse do suor do seu trabalho, em fadigas, em sofrimento, como acontece até hoje. O projeto de Deus não era assim, mas porque Deus falou uma coisa e a mulher de Adão falou outra com ele, mesmo induzido, influenciado, enganado pela serpente, Deus deixou de punir? Então, se Deus fala com a gente, por exemplo, a Bíblia fala que o salário do pecado é o quê? É a morte. Então, se nós pecarmos, nós vamos o quê? Fazer o quê? Nós vamos receber o quê? Nós vamos morrer. Nós podemos morrer fisicamente antes da hora, como também espiritualmente, eternamente. Então é necessário que nós não façamos como fez Adão. A pessoa chega querendo te influenciar: não, faz assim, não tem problema não. A serpente falou isso, ou alguém falou isso. Não é bem assim não, irmãos. Se a Bíblia fala para não fazer, não faz.
Se você resistir o diabo vai fugir de você. Eva não resistiu o diabo entrou na mente dela, entrou também através dela na mente de Adão, e veio maldição sobre a terra, porque pecado é sinônimo de maldição, obediência é sinônimo de bênção. Quem quer ser abençoado tem que dar ouvidos à voz de Deus. Quem quer ser abençoado tem que fazer como está escrito na palavra. Se você obedecer a palavra, você não somente vai ser abençoado, você já está abençoado. Se você obedecer a palavra, você não somente vai ser salvo, você já está salvo no poder do nome de Jesus Cristo, porque a palavra de Deus fala que o primeiro Adão, por meio do primeiro Adão veio a morte na terra, mas o segundo Adão, que é quem? Jesus Cristo. Veio a vida, veio a restauração para colocar o homem novamente em comunhão com Deus. Irmãos, eu vou interromper um pouquinho aqui. Eu conversei com o seu tio antes do culto, eu estava preocupado com o seu avô. E ele disse que não estava sentindo nada. Eu conduzi ele até o banco, perguntei, tá? Então não é que eu estou com desatenção, ele não está sentindo nada, porque se era sono, se era pressão, alguma coisa. Dá um apoio, menino. Eu estou muito que você remédio demais. Fica, pelo menos dá um apoio, tá? Vai conversando com ele, porque não é que eu não interessei pela situação dele, não. Eu conversei muito com ele. Para qualquer coisa você pode falar que é prioridade a saúde, né? Amém?